E aí, Lu? Tem Corinthians hoje, hein? Vamos lá então? Podemos? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia. Muito obrigado mais uma vez, Deus. Te louvamos e te agradecemos por essa manhã, por mais uma oportunidade que o Senhor tem dado para a nossa igreja, para a gente poder estar aqui no domingo, reunidos para te adorar, reunidos para prestar culto para o Senhor. E que nesse momento, Deus, que seja um momento aqui de escola, mas que principalmente um momento agradável de comunhão, um momento agradável em que a gente compartilha coisas aqui entre irmãos. Tudo isso, Senhor, que a gente está buscando, visando o crescimento, buscando uma unidade da igreja, que a gente tenha o mesmo pensamento, que a gente tenha a mesma intenção. E eu te louvo e te agradeço pelo que o Senhor tem feito na vida da igreja, pelo que o Senhor tem feito no nosso meio nos últimos tempos. E confiantes, Deus, confiante que o Senhor ainda vai fazer, esperançosos, todos nós estamos esperançosos pela volta, pelo retorno de Cristo, mas até que o Senhor venha. A sua igreja permanece de pé, o Senhor nos sustenta e nós oramos e agradecemos por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu deixar só o meu celular no jeito que eu vou precisar. Bom dia. Então vamos lá? Voltando aqui, eu vou fazer uma rapidinha, tá? Uma recapitulação para tentar colocar todo mundo aqui mais ou menos na mesma página aí, tá? Então, no primeiro momento, nós vimos aqui naquela primeira aula, nós vimos sobre a plenitude dos tempos. Que a plenitude dos tempos, como a gente falou, essa página em branco que tem no meio da sua Bíblia, que é a divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A gente viu um pouco sobre o contexto egípcio, persa, grego, judeu e romano, e que diante de uma bagunça cultural, uma bagunça de governo, uma bagunça de religião, muitas conquistas, muitas guerras, o governo romano, o idioma grego e a religião, uma misturada, uma bagunça de religião, cada um crê de um jeito, carregando coisa grega na bagagem, carregando coisa egípcia na bagagem, carregando coisa persa na bagagem. Então, nesse cenário, nesse período de 400 anos, que foi esse período aí que é simbolizado por essa página em branco no meio da sua Bíblia, é o período que a gente chama de plenitude dos tempos, que é onde o Messias era o cenário propício, né, o cenário ideal para que tivesse a vinda do Messias. Depois nós vimos o que aconteceu de aproximadamente 6 anos antes de Cristo até 64 depois de Cristo, um período aproximado aí de 70 anos, de Jesus até João. Então, nesse período de 70 anos, o que aconteceu? O nascimento de Jesus, ministério, morte, ressurreição, a escolha dos apóstolos, né, e os 12 apóstolos, mais Paulo, o ministério de cada um, morte de cada um, né, aconteceu o Pentecostes, a conversão de Paulo, as cartas para as igrejas, e esse período que durou 70 anos, na verdade foi um pouco mais, né, coloquei errado, foi até 100 depois de Cristo, que é a morte de João. João foi o último apóstolo vivo, e quando ele estava exilado lá na ilha de Patmos, que ele teve a visão do Apocalipse, por volta do ano 100 depois de Cristo, foi quando João morreu, sendo aí então o último apóstolo vivo e dando fim à era apostólica.
E aí vem o período que é do ano 100 até o ano 199, que é o período pós-apostólico, os primeiros pais da igreja. A gente falou sobre a ortodoxia desses pais da igreja. Só uma coisa importante aqui para a gente não perder de vista, ortodoxia, a gente usa algumas palavras, às vezes, que entra no nosso vocabulário, a gente sai repetindo sem se atentar ao significado. Ortodoxia, como a gente viu na última aula, significa você manter aquilo que foi ensinado no princípio sem nenhuma alteração. Tá? Você é fiel ao ensino original, você é fiel àquilo que foi ensinado primeiramente. Então, se está escrito lá em João que o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus. Se está escrito isso em João, que o Verbo era Deus, que Jesus é Deus, hoje, 2024 anos depois, eu tenho que continuar ensinando isso. Eu tenho que continuar ensinando o quê? O Verbo era Deus. Se eu ensino algo diferente disso, eu não estou sendo ortodoxo. Eu não estou ensinando o que foi escrito originalmente. A gente falou sobre o período de perseguição, a gente viu algumas mortes desses pais da igreja, como que esses homens morreram, como que esses homens sofreram. A gente viu que teve gente que foi jogado às feras, teve gente que foi queimado. O domínio de Roma, o domínio do Império Romano. E a gente finalizou na última aula com a didaquê. O que é a didaquê? Didaquê é o ensino, é um livro, a gente consegue comprar esse livrinho ainda hoje, é um livretinho que é o resumo do ensino dos apóstolos. Então, é muito importante a gente pegar esses pequenos detalhes da história, que é o seguinte: nesse período pós-apostólico, isso vai ser importante a gente entender para o que nós vamos ver hoje. Nesse período pós-apostólico, nesse período aqui, no ano 100 até o ano 199, nesse período, os pais da igreja, esses homens que foram os próximos a liderar a igreja com a morte dos apóstolos, esses caras, eles foram responsáveis por manter o ensino original dos apóstolos. Então a gente não pode perder isso de vista. E esse desenvolvimento da didaquê é exatamente assim, um resumo. Olha, o que os 12 apóstolos ensinaram, o que eles escreveram. Esse resumo aqui. Então, isso vai ser importante para entender uma coisa que nós vamos ver hoje, que é a gente entra aqui num período aproximado de ano 100 depois de Cristo até 400 depois de Cristo, que nós vamos ver a defesa da fé. O que é a defesa da fé? Alguns movimentos hereges, a formação do cânon, alguns credos e concílios. Tá? Então, para começar, nós vamos ver cada um desses pontos hoje, exceto concílios, tá? Concílios não vai dar tempo de ver hoje. Mas, porque assim, eu estou fazendo uma divisão diferente. A Cássia brigou comigo, como de costume, na última aula, porque assim, eu estou seguindo uma linha do tempo, porém eu estou pulando algumas coisas, porque eu vou reunir tudo numa aula depois. Então, por exemplo, durante esse período de defesa da fé, tiveram esses movimentos hereges, tiveram essas coisas ruins, e a igreja se posicionou. Então, teve concílio, teve um monte de coisa. Só que eu não vou falando sobre o concílio à medida que ele acontece. Não, o que eu achei melhor fazer, Cássia? Cássia vai ficar bravo de novo. Depois eu vou tentar fazer uma aula só sobre os concílios, entendeu? Aí a gente, porque tem, assim você, entendi, tá bom. Então vamos lá.
Vamos ler aí Judas 17. Judas só tem um capítulo, tá? Judas 17 a 24. Judas é o penúltimo livro, tem Apocalipse, antes de Apocalipse é Judas. É uma página só, ele é pequenininho. Vamos lá, Judas 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam. Eu vou parando aqui, tá? Presta atenção nesse primeiro versículo. Judas está falando para a igreja. Vós, porém, amados, lembra do que foi dito pelos apóstolos, tá? No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da glória, a um único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Então, esse texto, o que Judas está fazendo? Ele está encorajando a igreja, falando para a igreja, olha, escuta o que foi dito pelos apóstolos. Eles disseram que nos últimos tempos haverá divisões, haverá problema na igreja. E aí ele encoraja a igreja falando, tenha amor pelos que estão em dúvida, cuida de quem está com dúvida, ensina quem está com dúvida, ama quem está com dúvida, rejeita o falso mestre, rejeita aquele que é assim. Mais para frente, se você tiver a curiosidade depois de ler Judas inteiro, você vai ver que Judas é bem chocante, né? Ele fala coisas a respeito de falsos mestres, falsos ensinos. Ele fala coisas pesadas. Ele fala assim que o falso mestre, o falso ensino dentro da igreja, ele não tem que ser visto como uma coisa assim, tudo bem, ele pensa diferente. Não, tem essa de pensa diferente. O falso ensino, o ensino enganoso, aquele que faz divisão na igreja de Deus, tem que ser excluído, tem que ser mandado embora, tem que ser assim, esse não é compatível com a fé cristã. Então, assim, não pode ter alívio para aquele que deliberadamente quer ensinar o povo de Deus coisa errada para causar divisão na igreja. Então, a gente vê, por exemplo, eu não tenho... assim, eu coloquei aqui na última aula a foto do apóstolo lá, né, até esqueci o nome dele, do Valdomiro, né? Mas a gente tem, por exemplo, hoje no nosso meio aqui, um cara que é o Edir Macedo, que é um cara da nossa época, né? Só para falar assim. Essa figura desse cara, ele não representa o que é o cristianismo, o ensino dele é falso, é enganoso, é um homem que ele deveria ser considerado pela igreja cristã séria, um falso profeta, um falso mestre, um cara que na união evangélica não deveria ser chamado de evangélico e excluído do nosso meio, porque não é para ter alívio.
até, a não ser que se arrependa, se converta, né? E depois, no final do texto aí que a gente leu, Judas faz um reforço de quem é Deus, quem é Jesus, e ele encerra, né? Glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Agora, percebe que eu coloquei o período que Judas foi escrito, que é de 665 depois de Cristo. E por que existe, por que ele faz esse reforço, por que ele faz esse encorajamento para a igreja? Pergunta aí, o que é uma heresia? Enquanto eu pego o meu carregador aqui, alguém responde, por favor. O que é uma heresia? Marcão foi na... Rapaz, esqueci meu carregador. Tudo bem. Então, o que é uma heresia? No sentido... Opa, desculpa. Volta. Uma heresia é basicamente isso que o Marcos falou mesmo. É você pegar um ensino, você pegar uma doutrina da igreja, você pegar uma doutrina que foi ensinada e você ensinar algo diferente, contrário, confuso com relação a isso. Então, vamos pegar um exemplo aqui do que é uma heresia. Pega a ceia, por exemplo. Na ceia, não é o carregador do celular. Eu estou com 4% aqui, eu preciso chamar o Uber para subir depois e está acabando a bateria. Então, pega a ceia, por exemplo. A gente tem no texto bíblico que a ceia é para a gente comer o pão, beber do cálice em memória de Cristo até que Ele venha. Porque a gente faz um memorial, a gente entende o que é a ceia e nós, nesse momento, em comunidade, celebramos a vinda de Cristo e temos uma esperança no retorno dele e a gente bebe e come em comunidade até que ele venha, ok? Se eu chego aqui para vocês e falo assim, gente, vamos mudar a ceia e é o seguinte, eu achei que não é mais necessário comer o pão. Dá muito trabalho, Dona Inês faz o pão lá, coitada. Então, vamos fazer o seguinte, nessa igreja agora, a gente adotou um novo costume que a gente não bebe mais, nem come mais, a gente só se reúne ali no templo no domingo e fala assim, esse tempo aqui a gente está lembrando de Cristo, ok? E está feita a ceia. Não tem mais o pão, não tem mais o cálice. Porque é o seguinte, Jesus, quando ele falou isso aqui, e quando Paulo escreveu lá em Coríntios, para a gente ter esse momento de comunhão, isso foi escrito há 2000 anos atrás. Então não faz sentido mais para os nossos dias. Vamos mudar, vamos deixar a coisa atual, vamos deixar a coisa do jeito que a gente... mais fácil para a gente. Entende que eu estou mudando, se eu faço isso, eu estou mudando o ensino original, estou mudando uma coisa que foi ensinada. Se eu chego e falo assim, olha, Jesus não é Deus, Jesus é um espírito evoluído. Isso são coisas, isso são heresias. E nesse tempo aqui, por que a gente vai falar hoje sobre defesa da fé? Porque nesse período começou a acontecer na igreja muita divisão. Começou a acontecer na igreja muita gente, muito falso ensino. Nossa, tinha um bicho no cabelo. Muito falso ensino que causou divisão na igreja. E nós vamos ver cada um deles. Vamos começar pelo gnosticismo. Os gnósticos, eles acreditavam ter um conhecimento especial de todas as religiões e tornaram o cristianismo apenas mais um mito.
O homem poderia ser salvo a partir de conhecimentos e fórmulas mágicas que o levariam a um mundo superior. Tudo que é material é mal, portanto Jesus não é Deus, porque Deus não poderia ser como homem. Então o gnóstico ele cria nisso. O gnóstico ele falou assim, Jesus não pode ser Deus, porque a matéria, nosso corpo, tudo que está nesse mundo é mal, é ruim. Então, como que pode Deus ser humano? Então, ele fala, não, Jesus não é Deus. E ele acreditava que a gente, através do conhecimento profundo de várias religiões, de várias coisas, a gente poderia alcançar um nível superior de conhecimento, isso seria suficiente para a nossa salvação. Então aqui a gente vê, olhando esse quadro aqui, olhando esses textos, a gente fala, nossa, que absurdo. Como que pode alguém falar que Jesus não é Deus? Como que pode alguém falar que o conhecimento, a partir de várias fórmulas mágicas, leva a um mundo superior e o cara consegue salvação através disso? Isso para a gente parece uma coisa ridícula, isso para a gente parece uma coisa chocante. Ninguém hoje convenceria a gente disso. Porém, lembra que eu falei que naquela época, a gente está falando aqui de um mundo ainda dominado pelo Império Romano, de cultura grega, ainda influenciado por muita cultura e religião diversa. A gente está falando aqui de um mundo onde não é um pensamento como a gente tem um pensamento hoje. Então, isso daqui, e lembra, a gente está falando de um período onde 12 caras, após a morte do Messias, ressurreição, foi para o céu, 12 caras, pescadores simples, começaram a pregar o Evangelho. Depois desses 12, os sucessores deles, que são os pais da igreja, mantiveram o ensino fiel desses 12. Então, é um cenário onde quando chega um cara e começa a ensinar uma coisa absurda dessa, não é difícil esse cara causar confusão no meio da igreja. A gente não tinha um cenário como é o cenário de hoje, tá? Depois, vamos ver o marcionismo. Marcião, eu sempre acho engraçado isso, porque no acampamento, o Bill, que foi com a gente no acampamento, né, o Bill ficava chamando o Márcio toda hora, ô Marcião. E eu ficava lembrando disso, né? Toda hora. Então você vê o Márcio, fala, ei Marcião, eu lembro disso aqui. Eu lembro do marcionismo. Toda vez que alguém chama o Márcio de Marcião, eu lembro disso. Marcião foi excluído da igreja em 144 por crer em doutrinas estranhas. Esse cara, a partir disso, passou a fazer viagens estabelecendo comunidades marcionistas. Então, assim como Paulo fez as viagens missionárias dele, esse cara aqui, Marcião, fez várias viagens e instalou comunidades marcionistas. Qual era a principal crença dele, né? Existe um Deus que é superior, que é o Pai de Jesus, e um Deus inferior, que é Javé, que criou o mundo e os homens. O propósito do Deus superior não é que houvesse um mundo material, mas que fosse puramente espiritual. Então, como que Marcião cria? O Pai de Jesus é um Deus superior, é um Deus grandão. Abaixo deles, no meio termo aqui, tem um Deus que é o Javé, que é um Deus que não é suficiente para ser Pai de Jesus e não é tão grande como o Deus superior. Ele é um meio termo. Esse Deus, por maldade ou por rebeldia, criou esse mundo material, que é um mundo ruim. Então esse mundo é tão ruim, esse mundo é tão pecaminoso, esse mundo não presta, que não poderia ter sido criado por aquele Deus superior. Porque aquele Deus superior, ele queria um mundo espiritual, ele não queria isso aqui. Então esse Deus, meio Deus aqui, desobediente, criou esse mundo material aqui, pecador. É nisso que cria o marcionismo. E ele foi excluído da igreja, então, em 144, e depois passou a fazer esses grupos que foram, essas comunidades que foram criando divisão na igreja. Depois, nós vamos ver o montanismo. Montanismo não é
a arte de escalar montanhas, tá? O montanismo é isso. O montanismo é por um homem chamado Montano, tá? E o que essa turma acreditava? Eles acreditavam que a igreja deveria viver uma vida moral muito rigorosa e viver buscando o martírio, preparando então o caminho para a segunda vinda de Jesus. Então, esse aqui é interessante porque tem pontos em comum hoje, tá? A igreja ficou dividida porque os montanistas valorizavam os dons, principalmente o de profecia, o que o deixou muitos cristãos com medo de apagar o Espírito. Eles diziam que recebiam revelações novas do Espírito Santo. Então, não é tão incomum hoje, 2024, você vê líderes religiosos, pastores de igrejas, você vê pessoas por aí falando assim, que recebeu uma nova revelação do Espírito Santo. Não é incomum você ver gente falando que eles trocam a palavra revelação por visão, né? Recebi uma nova visão do Espírito Santo. E aí valoriza uma vida moral muito elevada, uma vida moral muito rigorosa, valoriza essa coisa de que você tem que buscar o sofrimento, você tem que buscar o martírio, você tem que buscar, eu preciso muito ser morto pelo Evangelho, por causa do Evangelho, ser morto, um muçulmano tem que me atacar e cortar minha cabeça, eu busco isso, porque eu sou um cristão tão rigoroso moralmente, eu sou um cristão tão cristão, que eu busco que me matem, né? E aí, o Espírito Santo me dá novas visões, o Espírito Santo me dá novas revelações, e eu valorizo os dons, e valorizo a profecia, valorizo a pregação, valorizo essa questão de que você tem que morrer pelo Evangelho. E aí, isso na comunidade cria uma coisa assim, nossa, esse cara é muito cristão. Então não vamos falar nada porque a gente tem medo de apagar o Espírito. A gente tem medo de limitar a obra do Espírito Santo. Esse tipo de pensamento foi visto pela igreja, por esse homem chamado Montano, como uma heresia. Porque isso tem a ver com o mérito, né? Então, assim, é dito que nós vamos sofrer por causa do Evangelho, e nós podemos ser mortos por causa do Evangelho, nós podemos sofrer realmente por causa do Evangelho? Sim. Mas a gente vai fazer o que tem que ser feito, pregar o Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho para você, Lu, porque eu te amo. Eu vou pregar o Evangelho para você porque eu tenho amor por vidas. Eu vou pregar o Evangelho para você porque eu tenho obediência a Deus. E não porque assim, olha, eu vou pregar o Evangelho para você porque eu preciso que você me mate. Porque se você não me matar, eu acho que eu não sou tão cristão assim. Entende a diferença? Entende a diferença se eu chegar para você e falar assim, ô Lu, eu estou recebendo uma nova revelação, uma nova visão do Espírito Santo, cara. Então vem comigo, frequenta a minha comunidade, porque aqui a gente tem uma visão diferente das coisas. Deus falou comigo. O que Deus quis falar já está aqui, né? Já está aqui o que Deus quis falar. Então não tem essa de, eu recebi uma nova visão. Não existe isso, recebi uma nova visão, recebi uma nova revelação. Não, mas é que Deus falou uma coisa diferente comigo hoje que Ele nunca falou na história. Deus revelou uma coisa nova para mim que Ele nunca falou para ninguém na história. Desculpa aí, cara, mas não revelou não. Tá? Então, isso que eu estou falando aqui não é tão incomum nos nossos dias. A gente vê muito isso acontecer. Depois teve o maniqueísmo. O maniqueísmo, seu líder, Mani, afirmava, ou Mani, né, sei lá, afirmava que Deus se revelou de forma fragmentada através de Platão, Moisés, Buda e Jesus. E que a revelação completa se daria por meio dele. Tá?
Então, para Mani, ou Mani, né, a luta do bem e do mal começou antes da criação e Deus havia perdido parte de si e, portanto, deixou de ser onipotente. Essas partes foram capturadas em nosso corpo humano, o que ele chamava de pontos de luz. Ele projetou, agora olha só, essa última frase aqui, gente, vê se vocês assemelham isso com coisa que dizem por aí hoje, em 2024. Ele projetou um complexo sistema religioso para ajudar pessoas a liberarem esses pontos de luz e então alcançar a salvação. Eu não sei vocês, mas assim, eu ouço falar muito, hoje em dia, de essa coisa mística, né, de luz, você tem uma luz interior, né, essa coisa toda. E olha que coisa maluca, né? A luta do bem e do mal começou antes da criação. Então, Deus teve uma luta com o diabo, né? E nessa luta, uma parte de Deus foi perdida, né? Um golpe lá, e uma parte de Deus foi perdida. E essas partes foram capturadas pelo corpo humano, pelo nosso corpo. Então, ele chamava isso de pontos de luz. Ok? Então, ele fazia o seguinte. Ô Regiane, você tem uma luz dentro de você que está apagada, mas tem uma luz aí. E Deus revelou, Deus se revelou de forma fragmentada. Deus se revelou um pouquinho em Platão, um pouquinho em Moisés, um pouquinho em Buda e um pouquinho em Jesus. Para mim, ele vai dar a revelação completa. E eu, como eu tenho a revelação completa, eu vou ajudar você a descobrir esse seu ponto de luz que você tem aí dentro. Tá? Então, assim, o maniqueísmo, isso foi um movimento herético dentro da igreja. Parece, como eu disse para vocês, parece muito maluco acreditar nisso hoje? Parece. De fato é. Naquela época não. Naquela época causava sim confusão dentro da igreja. E o arianismo. Ário ensinava que Jesus era um ser superior e espiritual, mas que não era Deus. Nossa, eu mantive o texto do Mani ali, copiei e colei sem querer. Mas o arianismo, na verdade o arianismo não tem nenhum texto mesmo aí, não. O que o arianismo ensinava era exatamente isso. Basicamente, Jesus não era Deus. E o principal opositor, um cara que eu li e eu sou fãzaço dele, né, assim, da turma dessa época da igreja aí, o personagem que seria assim o meu personagem predileto aí é o Atanásio de Alexandria, conhecido pelos católicos aí como Santo Antão, né? Santo Antão do Atanásio. Quem puder ler sobre esse cara, buscar lá, Santo Antão, Atanásio de Alexandria, ler sobre esse cara. Foi um homem muito usado por Deus e ele foi o principal opositor do arianismo, foi o cara que combateu o arianismo, foi um cara que deu a resposta para o arianismo, para o posicionamento final da igreja com relação a isso. E o Atanásio, ele foi responsável por um dos concílios. Então, não vou falar tanto dele aqui hoje, que quando a gente for falar dos concílios, eu vou citar ele novamente. Mas, se alguém quiser adiantar aí, lê sobre ele, que é muito interessante. Então, o arianismo é o ensino que falava que Jesus é um ser superior, mas que não era Deus. Então, tudo isso foram movimentos heréticos, movimentos que foram responsáveis por causar divisão na igreja. Toda vez que você lê na Bíblia, Paulo, toda vez que você lê em alguma carta, em alguma epístola, uma instrução sobre os falsos ensinos, sobre os falsos mestres, está se referindo a essa turma toda que foi citada aqui, mais um grupo que é os fariseus, tá? Pensa o seguinte, gente, quem foi o principal grupo responsável
pela morte de Jesus. Os fariseus. Aí, beleza, Jesus morreu, ressuscitou. O fariseu não acabou. O fariseu continuou. Tinha um grupo de fariseu lá. E esses caras continuaram a dividir a igreja, continuaram a causar divisão dentro da igreja. Então não eram só essa turma aqui, esses movimentos hereges aqui, mas o grupo de fariseus que continuou, esses caras também eram citados na Bíblia como falsos mestres. Aí a gente chega aqui, a formação do cânon, a formação da Bíblia. Primeira coisa, não é correto dizer, tá? Não é correto dizer que a Bíblia foi formada para combater essa turma toda que eu citei aqui. Não é correto dizer isso, tá? Porque aqui a gente está falando de um período que já passou 300 anos na história. Os textos bíblicos, de uma forma que eu entendo como sobrenatural, eles eram entendidos já como textos bíblicos até antes dessa turma aqui. Então, não é correto dizer que Bíblia é Bíblia porque precisou combater esses caras. Não. O que aconteceu foi que diante desses movimentos que causavam divisão na igreja, diante desses movimentos heréticos, era necessário organizar uma Bíblia que já existia. Era necessário que fechasse o cânon, que tivesse um posicionamento da igreja. Como que nós cremos? Nós cremos assim. Qual é a nossa Bíblia? Qual é o nosso livro aqui, né? É esse aqui, fechado, tá? Então, a formação do cânon, ela vem nesse contexto. Diante dessa bagunça que estava a igreja, de muito falso ensino, de muita coisa ruim, é feito então a reunião desses livros e formação da Bíblia. Aí, o que eu estou falando aqui, as heresias obrigaram a igreja a produzir a Bíblia? Não. As heresias não obrigaram a igreja a produzir a Bíblia. A Bíblia já existia. Ela só precisava ser organizada. Muitos pais da igreja já tratavam os escritos dos apóstolos como os textos inspirados. Clemente, Inácio, Policarpo, Justino, Tertuliano e Orígenes, esses homens já tratavam, repetindo aqui, né? Todos esses caras aqui que eu estou citando são os primeiros pais da igreja que vieram depois da morte dos 12 apóstolos e mais a morte de Paulo. Todos eles já tratavam. Clemente, por exemplo, o primeiro da lista aqui, que a gente falou dele na aula passada, Clemente foi um colaborador de Paulo, estava junto com Paulo lá. Esses caras já tratavam os textos de Paulo, os textos dos apóstolos, como texto inspirado. Já tratava esse texto como texto que fazia parte da palavra de Deus. Então, aí tem uma coisa interessante. Quem validou isso foi a própria igreja. Então pensa num cenário assim, gente. A gente tem uma igreja aqui em Taubaté, a gente tem uma igreja em São José dos Campos, a gente tem uma igreja em São Paulo e uma igreja no Rio de Janeiro. Tem essas 4 igrejas. Essas 4 igrejas receberam cartas, epístolas, escritos dos apóstolos, de Paulo, receberam o ensino dos pais da igreja. Só que é o seguinte, por uma coincidência, né, essas igrejas reconhecem algumas cartas como sendo inspiradas e reconhecem outras cartas como não sendo inspiradas. Será que isso aí, assim, não tinha WhatsApp, tá? Era 2024 anos atrás. Será que é coincidência que todas as igrejas reconhecessem os mesmos livros como inspirados e os mesmos livros como não inspirados? Então, quem validou
a construção do cânon, o fechamento do cânon, quem validou o fechamento da Bíblia, não foi uma reunião, reuniu lá, vamos reunir o presbitério lá, chama lá o Jorge, o Adilson, o pastor Manuel e vamos decidir qual que é a Bíblia. Não foi isso. Quem determinou qual é a Bíblia, qual é o cânon, quais são os livros inspirados por Deus, foram as igrejas. E as igrejas determinaram isso em consenso, falando quais eram os livros que eles entendiam que eram os livros inspirados e quais eram os livros que não eram inspirados, sem que tivesse tanta comunicação entre eles. E para isso, teve critérios. Quais são os critérios usados? Primeiro critério, apostolicidade. Se não ficasse provado que o livro foi escrito por um apóstolo ou que tivesse suporte da autoridade de um apóstolo, era tecnicamente rejeitado, por mais que fosse edificante ou popular entre os cristãos. Tá? Por mais que, então, assim, a gente teve aqui, ó, essa lista aqui, por exemplo, a gente teve cartas de Policarpo de Esmirna aqui, a gente teve cartas que ele escreveu para as igrejas. Eram cartas boas? Sim, a gente tem esse documento, você pode pôr lá no Google e buscar lá as cartas que Policarpo escreveu. Você vai achar, e são textos ótimos. Fiel, ortodoxo, fiel ao ensino dos apóstolos, um texto muito bom, uma carta edificante para a igreja, uma carta que era popular, fazia parte do ensino da igreja, mas Policarpo de Esmirna não era apóstolo. Então, ele não tinha essa autoridade de dizer que o texto dele era um texto inspirado. Esse era o primeiro critério. Tá? Segundo critério, todos os livros precisavam ter o reconhecimento universal dos livros que seriam inspirados. Então, por exemplo, se o livro de Romanos era reconhecido pela igreja de Taubaté como um livro inspirado, se a igreja de São José não reconhecesse, não entrava. Então, assim, todos os livros foram reconhecidos de forma universal pela igreja. Então, esses dois critérios foram os dois principais critérios para a formação da Bíblia, para a formação do cânon. Tá? Então, isso, repetindo que isso é um ponto importante, precisa ficar claro que a Bíblia foi formada para combater as heresias. Nossa, o bicho está pegando, vamos formar a Bíblia logo aí, para dar uma resposta para os hereges. Não, não foi esse o objetivo. Esses textos aqui já era consenso universal nas igrejas, que eram textos inspirados, e os textos que foram que não fizeram parte do cânon, né, os textos que são os textos que não são inspirados, também tinham um reconhecimento universal da igreja, que não eram textos inspirados, e principalmente todos eles textos apostólicos, escritos pelos apóstolos. E se alguém encontrar uma carta de algum apóstolo enterrada hoje, é Bíblia? Chegar hoje, em 2024, lá, vai o arqueólogo lá, começa a cavar no chão lá de Israel, lá, acha um baú cheio, dentro desse baú está cheio de rolo escrito lá pelo apóstolo Paulo. Se achar esse rolo hoje, é Bíblia? O que você acha, Lu? Um texto diferente, que não tem aqui. Achou lá um 3 Coríntios. Então, mas é um texto que foi Paulo que escreveu. É a continuação de Coríntios, ali, é 3 Coríntios. É Bíblia ou não é? A resposta é não. Não é Bíblia. Tá? Não é Bíblia por quê? Não, vai ser um texto importante? Sem dúvida. O cânon está fechado. É consenso universal da igreja. Isso tem autoridade histórica, isso tem autoridade universal. Então, mesmo que ache hoje lá o
o 3 Coríntios, o Efésios 2 lá, o 2 Efésios, não, assim, eu acho que seria realmente um negócio muito legal se achasse isso, né? Não sei nem se tem, mas não é Bíblia, tá? O cânon está fechado. E aí, a gente vai para o Credo dos Apóstolos, tá? Credo dos Apóstolos, antes de entrar no Credo dos Apóstolos, toda aula eu recomendo algum livro, né? E hoje eu vou recomendar esse cara aqui. Tá aqui. Um livro muito bom, atual, tá? A Heresia da Ortodoxia. Tá? Olha o título aqui, ó. Como a cultura contemporânea, pela diversidade, está transformando nossa visão do cristianismo primitivo. É do Michael Kruger e Andreas Kostenberger. Como que o fascínio da cultura atual pela diversidade está transformando nossa visão do cristianismo primitivo. A Heresia da Ortodoxia, um livro muito bom, tá? Eu vou ler para vocês aqui uma resposta de um dos pais da igreja, a resposta do Irineu de Leão, diante de alguns desses falsos mestres, diante de algum desses falsos ensinos que a gente leu aqui. Eu mandei para vocês lerem. Olha que interessante o que Irineu de Leão escreveu. Esta, portanto, é a ordem da regra da nossa fé. Deus Pai, não criado, não material, invisível, um só Deus, o Criador de todas as coisas. Esse é o primeiro ponto da nossa fé. O segundo ponto é este: o Verbo de Deus, Filho de Deus, Cristo Jesus nosso Senhor, que se manifestou aos profetas de acordo com a forma da profecia deles, em harmonia com todo o método da dispensação do Pai, por intermédio de quem todas as coisas foram feitas, o qual também na consumação dos tempos, para completar e reunir e fazer todas as coisas, fez-se homem entre os homens, visível e tangível, a fim de destruir a morte e expor a vida, produzindo a perfeita reconciliação entre Deus e o homem. E o terceiro ponto é o Espírito Santo, por meio de quem os profetas profetizaram, os pais aprenderam as coisas de Deus e os justos foram conduzidos ao caminho da justiça, o qual na consumação dos tempos foi derramado de maneira nova sobre a humanidade em toda a terra, renovando o homem para Deus. Esse texto aqui do Irineu de Leão foi um posicionamento, foi um credo. O que é um credo? Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe me ensinou a rezar o credo dos apóstolos, né? O credo que a gente rezava na igreja católica. Minha mãe me ensinou a rezar isso quando eu era criança e toda vez que minha mãe falava assim, vamos rezar o credo. Porque tinha o terço, né? E uma das bolinhas do terço lá era o credo, né? Aí eu falava com minha mãe assim, mas por que credo? Eu achava que credo era credo, né? De nojo, cruz credo. Eu não entendi o porquê da palavra credo. E credo é o que você crê. Qual é o seu credo, né? No que você crê? Então, isso seria um exercício muito interessante para a gente fazer. Se eu falasse para vocês assim, ô Lu, escreve para mim no que você crê. Aí, Regiane, você escreve para mim no que você crê. Larissa, escreve o que você crê. Aí depois a gente dá uma comparada nesse texto. Será que a gente vai estar pensando mais ou menos na mesma coisa? Será que a gente crê na mesma coisa? Será que você enxerga Deus do mesmo jeito que o Luciano enxerga? Então, talvez vire uma salada gigantesca, né? Talvez a gente chegue e fale assim, nossa, mas o Luciano está escrito aqui, eu acho que o Luciano acha que Jesus não é Deus. E a Regiane acha que o Espírito Santo não existe. E agora? Então, o credo
esse credo que eu li para vocês aqui, do Irineu de Leão, são documentos que eram responsáveis por manter a unidade da igreja. Como que a igreja toda vai pensar a mesma coisa? Como que a igreja toda vai entender a mesma coisa? Então, eu vou passar para vocês aqui um vídeo do principal autor hoje que fala sobre esse tema. Meu professor, 2 minutinhos, rapidinho, para vocês entenderem um pouco sobre credo, tá? Vou passar aqui. Opa, cadê? Franklin, você lançou pela Editora Fiel o livro Credo dos Apóstolos e muitos evangelhos têm umas reações, principalmente relacionadas ao catolicismo, então eles associam isso ao catolicismo romano. E então eles, quando falam do Credo dos Apóstolos, já reagem ou relutam em aceitar, mas por que então o evangélico deveria conhecer de cor o Credo dos Apóstolos? Primeiro, porque é um documento muito antigo, tem suas origens aí já no meados do segundo e terceiro século, pelo menos em fragmentos. A versão que nós comumente usamos hoje no Ocidente, nas igrejas do Ocidente, um documento já do sétimo século, oitavo século da Gália, a versão final. Então, primeiro, por causa da antiguidade dele, segundo, porque ele é um resumo daquilo que é mais importante da Bíblia. E acho que esse é o valor principal ali, tanto a antiguidade, apesar de ter que respeitar um texto tão venerável. Mas o ponto é que o credo consegue compactar de forma muito simples todos aqueles pontos que são essenciais para uma pessoa que quer se identificar como cristão, ou se entende como cristã, que ela precisa crer e ter um mínimo de compreensão dela. Então a linguagem do credo é simples, em grande medida derivada quase toda da Sagrada Escritura. Por exemplo, quando você vai ao centro do credo, que é o artigo que trata de Cristo Jesus, quase toda a parte final desse artigo do credo é derivada de 1 Coríntios 15, 3 a 5. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, assunto aos céus, etc. Então, o valor principal é que o credo, de forma muito feliz, ele consegue compactar aqueles ensinos mais simples e mais importantes da Sagrada Escritura. Do outro lado, dada a situação que nós vemos hoje entre a igreja evangélica e mesmo a igreja católica, onde pessoas se identificam como cristãs, mas não tem muita noção do que realmente o cristão crê, o credo pode ser usado, por exemplo, em classes de preparação para batismo, para ajudar pessoas a ter um entendimento simples, mas correto daquilo que é a essência, o cristianismo puro e simples, o mero cristianismo. Ele pode ser usado, o credo pode ser usado, por exemplo, na ceia, como uma forma da igreja dar um testemunho em uma só voz do que ela crê, daquilo que é central à fé. O credo pode ser usado como um guia para a pregação, para o ensino, durante semanas na igreja. Uma igreja, recentemente, o pastor dessa igreja veio comentar comigo que durante 8 semanas ele ensinou o credo para a igreja. É uma igreja de tradição pentecostal carismática. Então ele queria dar uma única linguagem nesse aspecto de o que é essencial a fé para a comunidade. Então durante 8 semanas ele ensinou o credo para aquela comunidade. Então, um documento antigo, um documento que reflete aquilo que é o mais essencial, que define de fato a fé cristã, e também ele tem múltiplos usos para nós hoje, bem práticos, que a gente pode ajudar a comunidade a confessar a fé, mas eventualmente também aprofundar o que o credo ensina também. Okay? Então, como é o credo? Né? Vou passar rapidinho aqui que eu já estourei o horário, gente, desculpa, não me atentei para o horário aqui. O credo, então, é esse texto que provavelmente todo mundo aqui conhece. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, depois só um parênteses aqui, Igreja Católica, que não significa instituição católica, universal, Igreja universal. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esse credo, como o professor Franklin ensinou aqui, é a reunião dos principais pontos do cristianismo. Se a gente fosse falar no que nós cremos, o que é ser um cristão, como que um cristão crê, isso aqui é um bom resumo, é um bom ensino para você definir a forma como você crê. E esse texto foi produzido, os credos foram produzidos nesse período de defesa da fé. Então, quais foram as principais defesas da fé diante dos falsos ensinos, diante das falsas doutrinas e das heresias, dos movimentos heréticos que estavam causando divisão na igreja? Formação do cânon, instituição do credo como um resumo do que é a crença do povo cristão. Esses dois pontos, Bíblia e credo, foram as defesas da fé diante dos movimentos heréticos. Depois eu pensei algumas coisas aqui, mas aí não vai dar tempo, a gente fica para a próxima aula. Tá bom, gente? Desculpa aí pelo atraso, eu passei no tempo aqui.